Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute, que debate, que conversa sobre as grandes questões que acontecem no mundo hoje. Nesse programa, de número 68, nós gostaríamos de conversar com vocês sobre um tema que é muito importante e é muito desafiador. Um mundo marcado pelas incertezas, um mundo marcado pelas inseguranças, um mundo marcado pelos conflitos, por uma certa insanidade, por uma certa loucura, que a gente se defronta todo dia, na tela do computador, na televisão, nos jornais, nas revistas que você vai olhando, enfim, criando essa situação de desconforto diante de um mundo em desvario, de um mundo confuso, de um mundo sem ordem, desordenado, de um mundo onde as coisas vão acontecendo caracterizando uma certa irracionalidade. Não importa se você tem a situação do Niger na África, a situação de uma eleição argentina que escolhe um candidato de extrema-direita completamente desvairado, um assassinato de um candidato a presidente numa eleição do Equador, um filho confuso que gera uma crise dramática para um governo de esquerda da Colômbia, ou um filho que gera problemas para o seu pai, que é simplesmente o candidato a ser o grande a grande figura para enfrentar o Trump, o velho Biden, que parece que já O com uma série é de dia dos problemas. pais. O que baixa? É dia dos pais. É, exatamente. Quer dizer, não importa se é um pai colombiano, presidente colombiano, um pai americano, a violência dos enfrentamentos na Europa, enfim, um mundo marcado por situações muitas vezes insanas, um mundo marcado por uma ordem que está morrendo ou não, ou por uma nova ordem, né, que está nascendo ou não, ou deixando de passando o nascimento de um mundo multipolar, sem que a gente saiba muito bem que mundo é esse multipolar e como se chega nisso, um mundo que vive numa guerra, enfim, um mundo onde, como diria o velho Guimarães Rosa, um mundo à revelia, um mundo onde viver é muito perigoso. E é claro que essa incerteza, é claro que essa insegurança, é claro que todos esses riscos, todos esses conflitos têm impactos econômicos, afetam as decisões econômicas, enfim, tem impactos importantes na vida, no emprego, na renda, na segurança das famílias, e é justamente essa incerteza, essa insegurança, essa insanidade é que a gente queria conversar com vocês. E pegando um exemplo para começar essa nossa conversa, que é o exemplo africano do Niger, porque é justamente essa África vulnerável, essa África com problemas sociais gigantescos, que são justamente os mais fracos, é que sofrem mais a consequência dessa insanidade. Então, para discutir um pouco esse mundo à revelia, esse mundo descaralhado, esse mundo que é aquela frase, né? Que porra é essa, no final, muitas vezes, das situações onde você fica completamente chocado com as coisas que estão acontecendo, é justamente sobre esse mundo que a gente vai discutir hoje, começando com a África, justamente aquela mais vulnerável à loucura, aqueles que pagam o preço maior pela loucura, aqueles que são mais frágeis diante de um mundo cada vez mais agressivo, cada vez mais violento, cada vez mais desigual, e que também reflete questões do mercado, né? Do mercado cada vez mais resistente a qualquer tipo de regulação, a qualquer tipo de restrição, a um processo acelerado de valorização de capital, sem restrição, sem peia, sem nada que os impeça de levar às últimas consequências, uma insanidade que começa na economia e se espalha pela política, pelos conflitos, pela geopolítica. É essa insanidade geral é que a gente queria conversar com vocês. É esse mundo em desvario, esse mundo à revelia, esse mundo sem senso, sem prumo, um
baita de um boi desembestado no meio de um campo, né? Como diria o velho gaúcho, né? Então, é isso que a gente vai conversar com vocês hoje. E começando justamente pela África e depois desenvolvendo essa conversa que nós queremos ter com vocês hoje. E para essa conversa, a gente tem aqui a nossa mesa tradicional, para começar o nosso decano. Bem-vindo, Luiz Delorme Prado. Prazer grande estar aqui novamente, conversando com todos vocês. Hoje é um tema difícil, mas é um tema bastante interessante. Numa Masati, nosso correspondente, o torcedor do Bordeaux, segunda divisão baixa, Numa é segunda divisão, né? Isso mesmo. Então vamos Última vez conversar que eu olhei, sobre era lanterna da temas. segunda divisão. Lanterna da segunda divisão. Então, ainda faremos aqui, estou tentando convencer, né, Baixa, fazer um programa só sobre futebol, com o Numa como sendo o nosso correspondente, né? A nossa Nathalie Gedra, né? Exatamente da França, alguma coisa desse tipo assim. Tudo bem, Numa? Tudo bem. Vamos lá. Baixanzinho, Eduardo Baixa, como é que você está, meu filho? Tudo bem, boa noite, né? Muitas instabilidades mundo afora, né? Exatamente, né? Muita insanidade, mas tem lógica nessa insanidade, tem funcionalidade essa insanidade, né? A desordem é funcional, né? Muitos defendem essa tese de que há uma lógica e uma funcionalidade na desordem, numa desordem econômica, numa desordem geopolítica, enfim. É isso que a gente vai conversar hoje, lembrando para vocês que vocês podem encontrar esse nosso programa no formato de podcast, no canal IE-FRJ. Qualquer tomador de podcast você encontra esse canal e lá você vai encontrar o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Luiz Carlos Delorme Prado, você que é o nosso decano, no meio dessa confusão, desse ninguém é de ninguém, no meio dessa briga de foice no escuro, desse mundo que, evidentemente, viver é muito perigoso, lembrando mais uma vez o velho Guimarães, vou começar com você. Né? Cara, eu acho que seria interessante até explicar a quem está nos ouvindo como é que esse tema surgiu. Surgiu de uma conversa justamente nossa, que nós estávamos comentando a sucessão de fenômenos, não é que nunca tinham ocorrido no passado, é que, mesmo se comparando com o passado, são um pouco limites. Realmente, nós vivemos tempos difíceis, onde os limites, as normas, etc., parece que estão realmente sob forte ataque. Então, eu acho que você sugerir começar pela África é muito interessante, porque esse golpe que acabou de ocorrer no Níger, ele não é um golpe comum. Tem muitos golpes na África por várias razões, mas, primeiro, a região. A região merece ser apontada, a natureza, principalmente nós no Brasil somos capazes de reconhecer alguns desses elementos dessa região, que aí é o Sahel. Sahel é uma região semiárida. Ah, o, não apenas você tem o Níger, aí, mas tem vários outros países também que passaram por golpe de Estado há relativamente pouco tempo. Por exemplo, Burkina Faso, que também fica no Sahel, e agora em setembro de 2022 teve um golpe de Estado. Você teve um golpe de Estado no Mali, também no Sahel, em maio de 2021. É interessante quando você pega, no caso do Níger, no caso da Burkina Faso, no caso do Mali, na Guiné também, todos esses casos, um fato em comum tem sido uma reação contra o colonizador, contra a França. O movimento tem sido de a situação como está não é aceitável. Veja, quando você analisa caso a caso, tem uma série de questões locais, são golpes dados. Eu vi um debate interessante da oposição entre coronéis e generais, no sentido de que os coronéis, ou seja, aqueles oficiais de patentes um pouco mais baixa, representariam alguns segmentos médios desses países, contra as elites um pouco mais compradores que têm relação com o exterior. Especificamente no caso do
do Níger, o fator fundamental é entender a importância para o fornecimento de urânio, certamente outras pessoas vão colocar aqui, no caso da França, numa situação onde 80% da população do país não tem acesso à luz elétrica, onde mais de 40% de população vive não em pobreza, mas pobreza extrema, absoluta. Então, além disso, a moeda desses países, que é um franco da África, da África Oriental, é um franco CFA, é uma moeda que foi criada em 45, que reúne um grupo de países, eu até aqui anotei, todos os países estão envolvidos nisso, Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Mali, Senegal, Togo. Dá um total de em torno de 100 milhões de pessoas. Essa moeda ela tem uma paridade, ela não é uma paridade um por um, mas ela tem uma taxa fixa com o euro e tem uma série de regras sobre essa moeda, dessa união monetária da África Oriental. Por exemplo, 50% das reservas do país têm que ser mantidas no Tesouro Francês. Há regras em que os governos só podem usar 20% dessas reservas para fazer face às suas necessidades, ou seja, na verdade, eles não têm capacidade de gerir a sua própria moeda. Qual é a complicação desse negócio? Tem dois fatores de desestabilização para essa região da África. Um deles é que quando houve os ataques, quando houve a guerra, na verdade, da OTAN contra a Líbia, sob a razão do Gaddafi, que seria um ditador com referência de alguma maneira afetando a sua população, o fato é que uma parte de grupos islâmicos que estavam dentro dessa região da Líbia entrou nesses outros países no Sahel que ficam abaixo, e foi um fator de desestabilização. Vários desses golpes, a razão alegada tem sido o fato de que eles não dão conta para enfrentar esses insurgentes nas fronteiras. Apesar de a razão seja o ponto seja, o outro ponto é que a ausência de confiança no colonizador, em especial na França. Então, veja só, nós temos, então, ações da OTAN afetando a Líbia, e isso afeta países do norte da África. Agora vem aparecido nos jornais de que provavelmente um dos fatores de desestabilização é a ação da Rússia. Inclusive, de alguma maneira, o grupo Wagner poderia se imiscuir dentro dessas questões. Então, mais uma vez, a confusão da Europa refletindo dentro da África. Então, o fato é que nós estamos vendo que, mesmo nos países industriais avançados, quando você não consegue conter a sua instabilidade, isso começa a ir afetando outros países dentro da região. Então, não é absurdo nós falarmos o seguinte: a própria crise no Ocidente, a questão americana, a instabilidade com a Rússia, a questão da China, ajuda a criar as condições que facilitam aumentar a instabilidade numa região fronteiriça como o Sahel. Além disso, isso gera o quê? Toda essa instabilidade contribui para a questão de imigração ilegal. Ora, a migração ilegal alimenta os movimentos de extrema-direita. Esses movimentos de extrema-direita são cada vez mais fatores de instabilidade nesses países. Então, deixa eu dar um pequeno salto para ir lá na Argentina. Quando a gente pega um quadro de extrema-direita lá na Argentina, que além de ser de extrema-direita, sob o ponto de vista político, é ultraliberal, que promete que vai acabar com o Banco Central e pegar um país como a Argentina e acabar com a moeda nacional, isso que ele promete, não é nem a conversibilidade que tinha no passado, mas vai acabar com a moeda nacional, o potencial de estabilidade é assustador.
o fato que nós começamos a ver, né, nós vimos agora no Brasil alguns dos efeitos dessa extrema-direita muito irresponsável que aconteceu. Nós estamos com um momento em que os grandes players que deveriam garantir uma certa ordem econômica e política no mundo, no caso, principalmente a posição dos Estados Unidos e da Europa, tem sido fator de aumentar a estabilidade. Quer dizer, as ações militares na Europa aumentam a estabilidade no momento em que nós vivemos uma sucessão de crises. Isso, quando você pega a periferia, você não consegue trazer governos estáveis dentro disso aí. Então, mesmo aqui na América Latina, nós estamos vivendo uma estabilidade imensa no Equador, que a gente pode discutir aqui um pouco. Na Colômbia, que havia esperança de haver uma melhora com um governo mais razoável que os outros que tinham no passado, também está passando por dificuldades. O nosso vizinho Argentina, quer dizer, ou seja, o momento que nós vivemos no mundo agora, nós não vemos mais grandes players, grandes figuras internacionais, como já houve no passado, contribuindo para trazer um pouquinho de ordem nesse caos. Então, a busca por ganhos de curto prazo, estratégias, por exemplo, políticas neoliberais radicais, como ocorreu na própria África, como ocorreu, por exemplo, no Equador, tem contribuído para a instabilidade. Então, para jogar um pouco, abrir essa conversa, eu acho que o nosso ponto é o seguinte: até que ponto essa junção de política econômica neoliberal, avanço da direita, a ação americana defensiva, com temor de perder sua margem de manobra depois de um período em que ele tinha absoluto poder internacional, que era o período entre 91 e 2014, o período completamente unipolar. A junção desses três elementos que parecem, cada um deles, atirar para uma direção diferente, mas juntos são um fator que produz uma instabilidade no mundo contemporâneo muito além do que já ocorreu em outros momentos da história recente do mundo. Obrigado, Prado. Baixazinho, vou colocar você na roda diante desses temas, né? Insegurança, instabilidade, Micalho, confusão e caos, né? pois é. No coração da. A Lá ordem nesse caos ou não, né? A Isso. lógica na loucura ou não? Essa eu acho que é a pergunta. Não, eu me lembrei do Conrad, né? No Coração das Trevas, não é isso? O Mas aí horror, o horror. era só um horror. Era O só um horror. horror, o horror, o horror, Quando né? você falou do Conte, me lembrou, na verdade, do Conan. Conan, o nome do cachorro do Milley, tá? Que faleceu, e ele tem uma médium, né? Que ajuda ele a se comunicar com o cachorro falecido, tá? É mais uma das... Eufemisticamente, eu vou chamar de excentricidades, tá? Do Javier Milei. Agora, bom, acho que o Luiz Carlos tocou em pontos muito interessantes, chamou muito a minha atenção um dado que eu desconhecia, que é esse baixíssimo acesso à energia elétrica no Niger. Realmente é um dado da população, um dado muito, muito impressionante, muito chocante. Agora, eu vou fazer uma ponte, né? Na fala do Luiz Carlos, ele mencionou 4 países, né? O Niger, a Argentina, o Equador e a Colômbia. Tá? A Argentina tem uma certa base industrial, tá? Mas eles têm em comum, né, serem exportadores de commodities. Né? Os commodities têm um peso importante na sua pauta exportadora. Né? Em alguns casos, esses países são basicamente exportadores de commodities. E a gente tem agora, no meio desse processo de discussão de transição energética, né, algumas commodities que estão entrando em voga, né, e cujo preço, em alguns casos, tem crescido muito recentemente. Tá? Caso do lítio,
tá? Em que a Argentina é, por exemplo, as principais reservas estão na Argentina, outro país é o Chile, né? Aqui na América do Sul tem muitas. Chile e Bolívia tem muitas reservas de lítio, o cobalto, o níquel, né? O que cria, na verdade, uma dinâmica é, na dimensão geopolítica de corrida por garantia de suprimento dessas commodities, tá? E aqui, pensando no caso do Niger, tá? O Niger, até onde eu sei, né? Como eles dizem em inglês, to the best of my knowledge, né? Não tem reservas importantes de lítio, ou cobalto, ou níquel, mas tem reservas importantes de urânio. Tá? O urânio não está naquela lista que eu coloquei, mas o urânio é uma matéria-prima fundamental para a produção de energia nuclear. Tá? E um debate que acontece na Europa é que, afinal, uma matriz baseada na energia nuclear, tá? Ela tem uma baixa intensidade de carbono, né? É uma matriz com baixa intensidade de carbono. Tá? E aí há uma discussão se, dentro desse esforço da transição, tá, e da descarbonização, se a energia nuclear não se colocaria novamente como uma aposta a fazer, ou pelo menos dentro aqui de uma diversificação de fontes energéticas. E quem é, do ponto de vista da Europa, o país por excelência, né, que tem, em que a energia nuclear ainda hoje tem um peso muito grande, né? É justamente a França, tá? Que país no qual 76% da eletricidade provém da energia nuclear. E aí, quer dizer, o Niger, do ponto de vista da produção mundial, ele não tem um peso tão grande assim. Representa 4% da produção mundial, tá? De urânio, que é a matéria-prima fundamental para a geração de energia nuclear. Mas, do ponto de vista específico da França, o Niger é o segundo maior fornecedor. Tá? No ano passado, exportou 17.615 toneladas de urânio para os franceses. Tá? Só o Cazaquistão, que é o maior produtor mundial, tem um peso maior, né, como fornecedor de urânio para a França. Então, o fato, inclusive, da França ter a energia nuclear ter esse peso todo no contexto francês fez com que o país ficasse, mais do que vizinhos, em particular a Alemanha, tivesse uma blindagem maior em relação, por exemplo, ao choque energético, à crise provocada pela guerra na Ucrânia. Tá? Então, eventuais riscos, né, de uma impacto no suprimento de urânio do Niger para a França, dá outros contornos para a questão do risco energético, do problema energético para os franceses. Tá? Agora, por outro lado, há que se colocar que o Niger é um país que tem déficits importantes na balança comercial e de serviços. Tá? Quando a gente olha a importação e exportação de produtos e de serviços, o Niger é deficitário. Ele tem um déficit em conta corrente elevado. Ano passado, representou 11,25% do PIB. Tá? Em 2015, chegou a ser de 15,36% do PIB. Tá? E para financiar esse déficit em conta corrente, tem que receber capitais. Tá? Então, também no caso, por exemplo, de um eventual boicote em relação à França, e isso teria um impacto, em princípio. Como é que fica? Na verdade, eu não vou dizer que tem um impacto, eu vou colocar. Isso pode, na verdade, colocar questões relevantes do ponto de vista da sustentabilidade das contas externas do Niger. Então, é uma questão complexa, né, para a própria
tem um dilema econômico para o Niger, né? Aqui pensando no país africano, que obviamente vai acabar, que tem consequência essa que tem desdobramentos para produto, emprego e afins, né, bem-estar da população, mas que também coloca dentro dessa dimensão geopolítica, né, pode agravar a crise energética, no caso da França, um país que foi menos afetado do que seus vizinhos. Tá? Então, acho que são esses elementos que eu colocaria para início de conversa. E acho que o Numa, né, como está na França, né, certamente está acompanhando muito de perto, né, é, esse debate ali no âmbito da dimensão energética e dos impactos na França. Baixo, só Bom, um comentário. Na Guiné, que teve um golpe também há relativamente pouco tempo, é o terceiro, se eu não me engano, maior produtor de bauxita no mundo, que é fundamental para níquel, para as coisas, né? Então, se pegar o E, caso eu queria da chamar a África, atenção de uma coisa: os europeus se deram conta, né, que dormiram no ponto também em relação à África, e a China, né, passou a ter uma presença muito forte na economia africana, no continente africano de uma maneira geral, né, e algumas resoluções, né, de países europeus no passado recente foram no sentido de tentar recuperar espaço no continente, tá? Até por essa questão da provisão de commodities. Mas, na verdade, o que isso aponta, né, esse golpe mais recente no Nigéria é, na verdade, uma possível perda de espaço, aqui no caso particular da França. Numa, usar esse fato de que esse tema do Nigéria é um tema que interessa muito à França, né, que, portanto, está nos jornais franceses, está na discussão, né, sobre, pela própria importância, as relações que existem entre a França e o Nigéria. Então, aproveitar dessa posição privilegiada do Numa, né, ao lado ali do debate, vendo o debate lá mais perto, é isso aí. Como é que rola o Niger a partir da França, Numa? Tá, bom, acho que já os camaradas já tocaram muitos pontos, né? Então, acho que a gente vai ter uma discussão com assim, elementos fartos, né? Hoje, em relação ao Niger, acho que tem vários elementos, né? Bom, vou começar com um ponto que acabou de ser tocado pelo Eduardo. A gente tem, na verdade, olhando os dados que são disponibilizados, algumas, não diria incoerências, mas alguns elementos assim que podem parecer mais ah, meio contraditórios, tá? Se a gente for olhar, assim, é um tema, essa questão da dependência francesa e europeia, do ponto de vista do fornecimento do urânio em relação ao Níger, às exportações, né, do Níger de urânio, é um ponto que foi muito discutido, tá? Saíram muitos artigos na imprensa francesa justamente sobre essa dependência. O que a gente pode retirar? Bom, a Agência Europeia de Energia Nuclear, a Euratom, né? Isso é sua equivalente francesa, indicaram que um quarto, mais ou menos, né, das importações de urânio na Europa vem do Níger, tá? E no caso da França, esse número seria um pouquinho abaixo, bom, depende, assim, as fontes, pelo menos internas francesas, evocam mais 15 a 20%, sendo que, na verdade, há uma tendência à queda progressiva desse peso do urânio do Níger em relação ao que já foi. Tá? Na década de 70 representava mais de 40%, hoje, quando a gente vê em volta de 20%, dependendo da fonte que você pegar. Nesse sentido, é interessante ver
a estratégia de Orano, né, que é a empresa francesa de ex... Multinacional estatal. Como? Estatal, né? É estatal. Tem uma participação importante do Estado. O Estado representa 45% da... Enfim, possui 45% das ações, tá? Então, é interessante ver que, tipo, a exploração... Então, ou seja, o Estado francês, até pela importância estratégica da empresa, exerce um controle, de facto, se a gente olha os direitos de voto sobre a empresa. Então, é interessante ver que em 2008, o Níger representava 43% da produção de urânio bruto, né? Ou seja, ainda não enriquecido, ainda não passou pelo processo, né? Que vai transformar ele em combustível para usar nas usinas nucleares. E já em 2021, esse número tinha caído para 30%. E a tendência é continuar caindo. Por quê? Porque os grandes investimentos realizados pela Orano nos últimos 15 anos foram centrados no Cazaquistão, que, como foi já observado pelo Eduardo, é o maior produtor mundial, representa coisa de 45% da produção mundial, na Austrália e no Canadá. Tá? A tal O ponto. Uzbequistão não, que é também um exportador importante. Isso. Então, nesse ponto, como? Desculpe. O Uzbequistão, que também é um exportador importante, eles têm investimentos lá. Que eu saiba, não, Eduardo, Tá, também. Bom, tá. então, se a gente for olhar, é interessante ver que, nesse sentido, há a percepção clara por parte da empresa, em última instância do Estado francês, que você não pode depender de um fornecedor exclusivo, e ainda mais numa região tão conturbada do ponto de vista geopolítico quanto o Sahel. Tá? Então, a gente vê que a importância relativa do Níger vem caindo muito, tal ponto que bom, tem uma mina que se exauriu, tá? E que deveria ter sido substituída por uma outra mina, que na verdade representa as maiores reservas, e que até hoje essa terceira mina, né, ainda não foi, a exploração dessa terceira mina ainda não começou. Tá? Então, a tendência, desse ponto de vista, é essa. Não esqueçamos também que a França possui mais de 3 anos de estoque de urânio. Então, assim, não há uma ameaça imediata, não há, e há uma reorientação estratégica que faz com que, obviamente, representaria uma perda se imaginamos, por exemplo, no âmbito de uma aproximação da junta militar que chegou ao poder em relação à Rússia, né, que é uma possibilidade. O general Abdurrahman Chiani, né, que é o líder desse grupo militar que promoveu o golpe no fim do mês passado, já sinalizou isso, né, já apontou isso. Então, é uma possibilidade. Bom, se isso acontecesse, isso não vai representar de forma alguma assim, um choque tão elevado, porque até por conta da queda do número de países usando a energia nuclear. O caso, bom, depois de Fukushima, você vê o preço do urânio caiu muito, tá? O preço internacional do urânio. Então, o risco... E, bom, aí o nosso engenheiro elétrico, o Bicalho pode concordar, pode, assim, confirmar isso. O preço... Eu até falar que eu acho que o nosso Bicalho pode, de repente, dar uma contribuição aqui para essa discussão, Isso, né? com certeza, né? O preço do urânio, assim, o custo do urânio na produção nuclear é uma parcela muito pequena, na verdade, do custo total de produção. O que custa mesmo é montar a usina,
e manter ela, tudo. O combustível é muito diferente, por exemplo, do que você observa, sei lá, numa térmica, onde aí sim, onde o custo que você vai ter, sei lá, com carvão, com gás, aí vai representar uma parcela muito importante do custo final de produção da energia. No caso do nuclear é muito pequeno, tá? Na verdade, o que custa, sim, se você, e aí tem que tomar cuidado, porque o processo de enriquecimento aí sim Isso. é custoso, tá? Mas o mineral em si, na origem, é muito barato. Enfim, representa uma parcela muito, muito, muito pequena do custo total, tá? Então, isso, assim, isso é um elemento técnico que tem que ter em mente. A preocupação que era que aparece maior até do que a questão do abastecimento em urânio, e que simplesmente toda essa parte do Sahel, da África do Oeste, está escapando, né, por parte da França, né, está escapando a influência ocidental. Tá? Na verdade, mais do que isso, a influência francesa, porque vamos dizer que tradicionalmente na África você tinha, depois, no período pós-colonial, uma delegação, né, de controle, de influência local exercida, feita pelos Estados Unidos em relação aos ex-podérios coloniais, basicamente França e Reino Unido, tá? Ora, esses dois, e particularmente a França, têm perdido muita influência. Tá? A França, basicamente, assim, se a gente olha esse mapa, bom, falta Burkina Faso, mas, como foi apontado pelo Luiz Carlos, né, depois dos golpes de 2021 no Mali, 2022 no Burkina Faso, agora 2023 no Níger, basicamente, você tem uma perda total de influência da França nesse espaço. Tá? E aí, interessante entender quais são os motivos, né, desses acontecimentos. Eu acho que o principal é que, de fato, um motivo socioeconômico. São países onde há uma desigualdade na distribuição de renda enorme, onde o setor de recursos naturais representa uma enclave muito pequena dentro da economia local e beneficia, no final das contas, poucas pessoas, uma parcela muito pequena da população. É uma população extremamente jovem, em situação de subemprego, que, portanto, enfrenta grandes frustrações. As frustrações alimentam a instabilidade política, alimentam também a força dos grupos paramilitares, principalmente, que se associam às ideologias islamistas, né? Não podemos esquecer que tem uma presença de grupos islamistas terroristas muito grande, né, nesses países, que inclusive exercem controles locais sobre regiões que escapam totalmente ao Estado central. O Estado é muito fraco lá. Então, tudo isso, junto com um sentimento anti-francês, justificado, na verdade, pela uma política africana da França, que sempre privilegiou uma estabilidade local em detrimento do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, da participação democrática das populações locais, enfim. Ou seja, a França nunca foi vista, e com razão por uma grande maioria da população, como uma benfeitora na região. Tá? Inclusive, um dos grandes elementos para ganhar o apoio popular nesses três países, Burkina Faso, Mali e agora Níger, foi acionar esse sentimento antifrancês, tá? Que é normal encontrar em todo o país assim que passou por um processo colonial que foi exatamente bem como se chama, bem vivido, né, pelas populações, tá? Você teve muita exploração, você tem muitos problemas historicamente nessa região, tá? Então, se a gente for olhar tudo isso,
a gente tem frustração social, frustração econômica, né, de uma grande parte da população. Você tem frustração em relação à política de ingerência sistemática da França. E, ao mesmo tempo, você tem, na verdade, umas possibilidades que parecem se abrir, de um lado, do ponto de vista econômico, através de uma parceria e através da presença crescente da China, e do ponto de vista da segurança, que é um grande tema da região, porque não esqueçamos que no ano passado, se a gente pega esses países, se a gente pega, portanto, como se diz, o Burkina Faso, o Mali e o Níger, esses três países que passaram, que têm essa instabilidade recente, mais de 10 mil pessoas foram mortas em confrontos armados, tá? Geralmente entre grupos terroristas locais e as forças convencionais, tá? Então, essa preocupação em relação à insegurança, ela parece ter sua solução numa aproximação com a Rússia via a presença do grupo Wagner, né? Como a gente viu acontecer lá. Então, a Rússia ofereceria essa solução do ponto de vista da segurança, a China representaria a priori uma parceria econômica muito menos invasiva do que era o caso com a França, e ainda por cima, você tem a ideia também por parte dessas novas juntas vamos dizer, de se aproximar de uma certa forma dos grupos terroristas, ou seja, de fazer uma espécie de paz assim negociada com esses grupos, a tal ponto que a primeira coisa que foi feita pelo Tiani foi de liberar algumas figuras importantes, justamente alguns que eram emprisionadas, que eram presas e que faziam parte desses grupos terroristas, tá? Então, o que a gente vê, na verdade, de uma forma global, a gente vê um recuo do Ocidente nesse espaço regional. Algo que é totalmente normal, porque o Ocidente, vamos ser bem sinceros, perante o período colonial, foi responsável pelas piores atrocidades, e depois, no período pós-colonial, na verdade, manteve, até por conta, como apontou o Eduardo Luiz Carlos, da importância do urânio, caso do Níger, e de outras matérias-primas, né? Manteve essa espécie de controle com uma conivência com poderes locais que eram, na verdade, ditatoriais, né? Então, o que era chamado de França-África, né? França-África, né? Que é um termo consagrado, né? Ou seja, de manter essa influência. Tá? Esse modelo não funciona mais. Não funciona mais, ainda mais quando você tem uma alternativa. O problema é que antes você não tinha alternativa. Qual era? Os Estados Unidos, a mesma coisa, né? Na verdade, então, lá agora, com China e Rússia, parece ter uma alternativa. Tá? E, obviamente, isso leva a esse movimento coordenado. Tá? Mas, enfim, depois já falei muito sobre esse tema do Níger, acho que eu vou deixar os camaradas falarem também. Depois, bom, eu gostaria também de fazer algumas observações mais para frente sobre a situação argentina, a situação do Equador. Acho que tem muito a discutir. Eu queria ouvir o Bicalho. Eu vou passar uma bola aqui. Basta para você ter uma ideia dessa questão do urânio, de umas certas qualificações. Eu estava conversando com o pessoal do nuclear, né, que trabalha nessa área. Você sabe que mesmo com a guerra da Ucrânia com a Rússia, o suprimento de urânio enriquecido para os Estados Unidos vindo da Rússia, ele não foi interrompido, tá certo? Isso foi o pessoal do nuclear que estava me falando, que as pessoas não falam muito sobre isso. Aí o pessoal falou, para você ter uma ideia, porque, evidentemente, como o Numa falou, quer dizer, a questão é muito mais uma questão, primeiro, não é a questão do volume de urânio que você tem, tá certo? Se você
as reservas brasileiras, ela corresponde a um levantamento territorial muito pequeno. A gente tem reservas de urânio muito grandes. É muito mais uma questão da disponibilidade do acesso físico. A grande questão, como colocou o Numa, é o enriquecimento. São pouquíssimos os países do mundo que detêm a tecnologia do enriquecimento do urânio. Então, quando você tem acesso a urânio enriquecido, é uma coisa mais difícil e mais complicada. Então, tem algumas variáveis que são variáveis estratégicas que acabam atuando nessa questão do mercado, né? Do mercado de urânio. Mas se você quiser, quer dizer, também existe uma preocupação enorme com terras raras, com todos aqueles insumos, né, que as energias renováveis demandam. Eu sempre brinco, né, que é complicado você sustentar uma nova tecnologia em cima de um insumo que chama terras raras. Eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo. Isso é uma coisa um pouco complicada. Então, tem essa dimensão. E, evidentemente, que o custo, como disse o Numa, de forma apropriada, o custo da energia realmente ele é pequeno, do insumo, né? Essa é a questão nuclear. Você é capaz de gerar uma quantidade muito grande de energia a partir, né, de um insumo pequeno, onde a coisa fundamental vai ser o custo de capital, como falou o Numa, né? Construir a usina, questão tecnológica do enriquecimento, e não da energia em si, né? Da fonte de energia em si, onde a grande questão seria a disponibilidade física, né? Que seria, digamos assim, aquela geopolítica mais tradicional, né? Mais clássica, mais rasteira possível. Então, acho que tem essa dimensão. Eu queria falar com o Prado. Prado, eu queria pegar um gancho que foi levantado aqui, que é a presença da China na África, a presença da Rússia na África, porque tem determinadas interpretações acerca da instabilidade, do caos, né? A capacidade de que determinados, quer dizer, a ideia de que, na verdade, os Estados Unidos hoje é o maior gerador do caos, não é isso? Aquele que interessa o caos, interessa a instabilidade para dentro de uma, quer dizer, tentar melhorar a sua situação ou reduzir determinadas assimetrias econômicas, enfim, dentro do jogo econômico, através da geração do caos. O que eu ia te perguntar é o seguinte, quer dizer, agora, quais seriam aqueles atores hoje, atores importantes, fazer a questão ao contrário, quais seriam aqueles atores importantes hoje que estão no cenário mundial que contribuem para a redução da insanidade, para a redução do caos, para a redução da desordem? É isso, Prado. Pegando um ganchinho do Numa, né? Que a Eu, presença da China, da Rússia na África, Numa, e a retirada, a perda dessa influência europeia e americana, ajuda na desordem ou ordena, entendeu? o Ricardo, eu achei muito interessante a interpretação no Numa, porque o que o Numa está dizendo? Ele diz assim, não tem desordem nenhuma. O que tem é que nós estamos vendo um cenário que é mais parecido ao cenário pré-91. Nós temos uma disputa por essa coisa meio complicada chamada Sul Global, que reúne coisas tão heterogêneas. No caso da África, você tem uma fragilidade da Europa e dos Estados Unidos, né, que se chama Ocidente, que, aliás, é um nome pouco. O Norte, se você pega o Ocidente, a Austrália, que faz parte do Ocidente, está lá do outro lado. O Japão também tem um nome inapropriado. Norte também, como é que a Austrália entra dentro disso? Mas, de qualquer maneira, vamos dizer, a Europa e os Estados Unidos, esse núcleo especial, estaria perdendo terreno e estaria avançando Rússia e China. Se é isto que está ocorrendo, é um processo que nós já vimos no passado, uma disputa por espaços de influência. Então, vamos dizer assim, no meio da loucura tem o metro, voltamos para Hamlet, né? Não é tão desordenado assim. O que seria desordenado seria se
você tem, de alguma maneira, um afastamento do Ocidente, e você não tem para onde ir, e você teria um processo de desagregação. Mas eu acho o ponto que você colocou importante, Bicalho, que as ações americanas e europeias têm causado instabilidade. Eu não acho, como alguns defensores dessa abordagem eurasiana colocam, de que os Estados Unidos e a Europa intencionalmente provocam o caos. Eu não acho isso. O que eu acho é que, dado a posição dos Estados Unidos e da Europa, quer dizer, desse auto-chamado Ocidente no mundo atual, onde ele claramente estão numa posição defensiva, no sentido de que os Estados Unidos vai ter que aceitar, não tem saída, que a China vai superar os Estados Unidos economicamente. Não há nada que os Estados Unidos possa fazer para evitar essa situação. O problema é que a sociedade americana não aceita isso, e a elite americana tem a fantasia de que eles são capazes, de alguma maneira, de interromper esse processo. Aliás, como eles fizeram no passado, no que se refere ao Japão, né? O Japão, até a década de 90, parecia que ia ser um fator de desafio dos Estados Unidos. Na década de 90, com a famosa Depressão Heisei, com todos os acontecimentos que aconteceram na década de 90, o Japão, de certa maneira, deixa de ser um desafiante, de alguma maneira, para a economia americana. E, de certa maneira, como parece que está acontecendo com a Alemanha agora e com a Europa. Quer dizer, a guerra realmente que está havendo na Europa nesse contexto, e o abandono da Europa, em especial da Alemanha, à energia barata de origem russa e outras coisas, coloca alguns dilemas que pode dificultar muito a expansão da Europa, que teria muito a ganhar com a maior integração com a China e com a Rússia. Aqui nós não estamos discutindo as dimensões políticas, mas por razões meramente econômicas. Tá? Bem, nesse cenário, eu acho que a gente pode caminhar para a seguinte situação. A crise hegemônica do Ocidente é um fator de instabilidade, porque aquele que perde a posição quer se mexer de alguma maneira para evitar perdê-la. Nesse sentido, eu acho que a principal força estabilizadora agora no mundo é a China, contraditoriamente. Não a Rússia, que é um fator de instabilidade, porque a Rússia também ela perdeu posição perante o que a União Soviética era. Agora ela está tentando se reposicionar, mas ela nunca será uma União Soviética, novamente. A Rússia acaba sendo um braço armado que também pode ser um fator de instabilidade da própria África e das regiões circunvizinhas, porque a sua posição também é defensiva. Ela quer, de alguma maneira, se manter como um grande player, como sempre foi na Rússia no século XIX, em outros locais, etc. Mas quem não quer confusão no mundo hoje é a China. Por que não quer confusão? Porque sem confusão ela ganha. Na situação atual, é funcional para ela ter um mundo com menos conflitos. Você vê que, ante muitas provocações da OTAN nos Estados Unidos, a China tem sido muito contida, que não era a história dela no passado, né? Só para lembrar que, durante a Guerra da Coreia, ela enfrenta os Estados Unidos, e na época ela não tinha armas nucleares contra uma potência nuclear e faz um estrago monumental. No entanto, os chineses agora são extremamente contidos, tentam manter aberto as linhas, tentam manter abertos os contatos, tentam manter abertos os negócios. A própria reação à disputa com referência aos chips de alta tecnologia foi muito contida na China, porque ela está numa posição onde, se as coisas caminharem como estão caminhando, está bom para ela.
É curioso, eu estava conversando com o Basti outro dia, o Krugman e outros grandes escritores, economistas americanos, todo ano faz um artigo no New York Times dizendo que dessa vez a China acabou. É um negócio impressionante. Não tem passando e agora tem uma crise fantástica no mercado imobiliário, agora tem uma crise não sei o quê. Agora estão falando da crise da China agora, está crescendo, a projeção era 7%. Coitada, ela deve crescer só 5%. Ah, mas se a situação ficar muito difícil, vai crescer até menos do que 5, 4,7%. Está brincando comigo, né? No mundo atual, é Financial uma Times, loucura. eles falam com regozijo, quando houve aquela crise da Evergrande, agora vai, né? Agora é a crise que a gente está há 20 anos prevendo, Você tá? tem a Só que crise, nunca acontece, né? você tem É, a crise, Prado, você tem a eterna crise do capitalismo e a eterna assim, crise esse é da pelo lado da China. esquerda, né? Cada um Agora escolhe a sua acaba, né? crise que você É, quer, né? é. Agora Eu vai. Agora ouvi acaba. aqui, quando eu estava fazendo o doutorado de sanduíche na Inglaterra, tive aula com um professor conhecido de história financeira, né? Um velho monetarista, mas um cara que tem muito prestígio, Michael Bordo, e ele disse ali, disse, não sei exatamente quando, mas haverá uma grande crise financeira na China. O curioso disso tudo é que no ano seguinte estourou a crise financeira lá nos Estados Unidos, tá? E no Reino Unido, enfim, a crise de 2007, 2008, tá? O Mas, enfim, Baixíssimo, isso é uma profecia que vai se realizar. Eu também posso falar isso. Em algum momento no futuro haverá uma crise financeira em claro, mas qualquer país o do ponto mundo. todo é que, quer dizer, estava prestes a ter uma crise no quintal deles, tá? E Claro, o e cara eles não estava são falando capazes de perceber. da crise chinesa que Claro. nunca ocorreu, pelo menos até o momento dessa gravação, né? Pois é, mas então, voltando ao cenário, um cenário possível dessa conversa que a gente está falando, Vicário, é o seguinte: pode ser que a confusão esteja do nosso lado, quer dizer, se é verdade que Europa e Estados Unidos são um fator de instabilidade, então o seu quintal, a sua área de influência, que somos nós vamos ser balançados nesse jogo. É claro que, olhando uma perspectiva brasileira, você quer ir para o ganhador. Eu quero aumentar negócio com a China, eu quero atrair investimento da China. Sai a Ford e entra a fábrica de automóvel chinesa, é isso que eu quero. Por outro lado, a posição americana eu não vou perder a América do Sul, nem. Aliás, uma das críticas feitas ao governo democrata, né, pelo lado de Trump, é que perdemos a América do Sul, né? Perdemos o Brasil. Será que quando ele voltar ele vai querer ganhar o Brasil sendo um fator de desestabilização? É um risco que nós corremos. É, Agora, é claro que nós, sul-americanos, nós não precisamos de ajuda de ninguém para criar estabilidade, né? Basta ver o que aconteceu no governo anterior e agora na Argentina se ganhar esse cara. Está sem voz, está sem Não, e se som. voltamos à Argentina, né? Voltamos à É, Argentina, porque nós não aliás, a precisamos gente importar volta a nesse crise. programa, né? Lamentavelmente, para a gente que gosta da Argentina, a É. Argentina acaba sendo, né? Não passa muito tempo, a gente tem que abordar a Argentina de novo aqui no É. programa, porque Não, e eu sempre falo, acho importante passar para quem está nos ouvindo. Argentina e Brasil estão necessariamente uma influencia muito o outro pela realidade de fronteira. São os dois principais países da região. Então, isso é destino, né? Fronteira, região é destino, não tem jeito. Então, agora, o que acontece na Argentina influencia o Brasil e vice-versa. Posso, agora, posso dentro do que você colocar está falando, Luiz Carlos, só, perdão, Bicalho, uma coisa, sem nenhuma pretensão de rigor, né? Muito pelo contrário, mas talvez possamos dizer que nós somos aqui o Ocidente periférico, né? Mas E somos. como tal, Eu disse né, o extremo Ocidente Ocidente. periférico e como tal entendidos pela principal potência ocidental como uma área de influência sua, tá? Sim. Em que ninguém vai meter a colher. Não. Mas eu gostaria de fazer um pequeno comentário e passar a bola para o Numan, que é o seguinte: em primeiro lugar, quando o Prado colocou a questão da China, de a China ser
embora isso seja discutível, tá certo? Nós estamos hoje aqui numa conversa, né? Não estamos fazendo uma tese aqui ou um artigo acadêmico. A ideia do conversa é conversar, né? Isso são as nossas inquietações. Nós não estamos Brainstorm. aqui fazendo um artigo, qualquer coisa desse tipo. Eu gostaria de chamar a atenção, uma coisa até que conversei com o Prado já tarde, que se você tem, por exemplo, a questão da China como um fator estabilizador, ou pelo menos um ator dentro do cenário tentando, de alguma forma, estabilizar, pode ser não, evidentemente por interesses próprios. Agora, também deve-se reconhecer o valor do Lula e do Brasil do Lula como também uma tentativa de estabilizar, uma tentativa de você, mesmo com todas as limitações, né, que o Brasil tem em termos de poder, em termos de influência no cenário internacional. O Brasil, eu acho que é um que não contribui com o caos, né, isso, Prado? É um que tenta, Eu em acho o todos papel os, do Lula como um sabe, há que representante se do Sul reconhecido, de procurar trazer uma certa tranquilidade, é muito importante. Eu entendo que muitas vezes nós mesmos no Brasil não não percebemos a valorizamos isso. importância, não valorizamos a importância de ter uma pessoa, inclusive com a coragem dele, porque não é fácil bater de frente contra o discurso padrão de que, por exemplo, você tem que levar o conflito na Ucrânia até a vitória final de alguém, porque ali ninguém vai ganhar mesmo. Ou a questão de lidar com a questão do meio ambiente, defender o meio ambiente, mas estabelecendo limites para a população. Então, eu acho que isso é uma figura, felizmente, para nós, notável. Agora, como você fala, Luiz Carlos, isso é um termo que você usa, né? O problema é que nós temos por aqui muita torcida geopolítica, né? O que Assim, exatamente turva a visão, né? A análise e acaba levando a um não reconhecimento desse papel que o presidente tem desempenhado, né? E que o Brasil, enquanto país, na verdade, pode desempenhar. por exemplo, eu não estou convencido que seja interesse do Brasil a expansão tão rápida do BRICS. Pode ser interesse da Rússia e da China, mas não do Brasil. Então, o Brasil e a Índia estão pisando no freio. Se você coloca numa perspectiva simplista de um projeto chinês-russo contra um projeto atlanticista, para usar o termo que se coloca, você simplifica muito um cenário que é muito mais complexo, né? E que tem não dá para juntar todos os países que não são nem do Ocidente, nem desses países Rússia e China, até que Rússia e China também são coisas muito diferentes entre eles, mas que esse grupo de países que os interesses são convergentes, são interesses muito distintos e com posições distintas. Se você está na Ásia, a sua posição é uma. Na verdade, você está na Ásia, pega o caso, ou até pegar um país extremamente importante, embora pequeno, Singapura. Singapura é um centro financeiro importante. Ele tem relações com a Inglaterra, do qual ele foi colônia durante muito tempo, muito próximo, relações com o Ocidente. Mas ele é também um país cuja cultura é absolutamente chinesa. O mandarim é uma das suas línguas nacionais. E seus vínculos com a China são fundamentais. Lá ele não pode se afastar nem da China e nem quer se afastar dos Estados Unidos. Tal como o Brasil vai ter que ficar, de alguma maneira, se equilibrando num mundo difícil com referência a isso. Mas observe que esses fatores de desordem podem ser progressivamente reduzidos se uma nova ordem realmente entrar com algum equilíbrio nesse processo. O problema é que agora, olhando agora, eu não sei se é tão claro que isso vai ocorrer, em quanto tempo isso vai ocorrer, como é que as coisas vão se dar. Eu acho que esse é a grande questão que nós colocamos olhando aqui da nossa cadeira no Atlântico Sul. Hoje o Numa está sentado aí bem no coração da Europa, pode ser que o olhar dele vai dar um olhar diferente do nosso, né, por onde ele está. Mas o que ele nos trouxe, olha, não é tão desordenado assim. Tem uma ordem
nessa bagunça, pelo menos no caso da África, pelo menos foi isso Tem que eu uma entendi. pergunta, o Bicalho fez uma pergunta para o Numa e colocar um outro elemento que eu sei que o Numa já estudou no passado, que é, enfim, a questão do nacionalismo dos recursos naturais, tá? E de um eventual ressurgimento do nacionalismo dos recursos naturais. Se ele puder, na resposta dele, articular também essa dimensão, na resposta dele ao Bicalho, acho que seria interessante. Não, mas como você é o único sujeito educado nessa mesa que espera para falar, e não fala, não deixa você falar. Vamos, Dudu, falar, não, Numa, gente, é o único cara educado nessa mesa. O resto, todo mundo é sem educação, um corta o outro, fala o outro. Agora, também Numinha, não, vai falar. ele dá É, tempo de acréscimo, e Bicalho, porque também você quando ele fala, ele sabe, manda 20 minutos na Numa, breves eu acho que considerações. você tem que falar assim, o Bárcio sempre enfia essas perguntas, não é isso? Eu falo assim, Bárcio, não vou responder isso não, eu só vou falar o que eu quero, que é outra coisa. Vai lá, Numa, coloque aí as questões que você Pode queria brilhar, pode, o colocar. tema que ele domina, Entendeu? entendeu? Na verdade, é camaradagem. Traíra. Se, Aquela se tremenda de ele não traíra. aproveita, eu não posso fazer nada, né? Deixa ele na cara do gol, se ele Amigo chuta para urso, fora, é o amigo urso, é o clássico do amigo urso, que é o baixãozinho. Vai lá, Numa, vamos nessa. Você falou que queria colocar os seus comentários aí. E eu acho que assim, de fato, a gente tem, olhando para a dimensão geopolítica global, essa questão do papel do Brasil, acho que eu vou falar um pouco depois, mas o cenário que a gente já desenhou, aliás, em programas anteriores, mostra essa polarização cada vez mais forte, tá? O posicionamento dos países vai depender de circunstâncias estruturais, históricas, né? No caso, claramente, quando a gente observa o caso da África, obviamente, não a África, não é a África é um continente com muitos países, então a gente não tem uma homogeneidade, mas tem tendências claras que se afirmam. E uma das principais, é que depois de décadas, séculos, né, de exploração por parte do Ocidente, e ofereceu cada vez menos, né, porque o Luiz Carlos fez uma referência ao período da Guerra Fria. Tá? No período da Guerra Fria, a gente, de facto, o Ocidente, mesmo com as suas práticas predatórias no continente, oferecia um pouquinho mais. Oferecia, aliás, mais em toda a periferia, tá? Porque tinha que, bom, além obviamente, do apoio a, a forças retrógradas, como foi o caso, por exemplo, na América Latina, né? Eh, Também na África, mas tinha que oferecer um pouco mais, então tinha mais ajuda ao desenvolvimento, tinha algumas coisas eram oferecidas. Depois do fim da Guerra Fria, o Ocidente, na visão de fim da história à la Fukuyama, o Ocidente, os Estados Unidos em particular, bom, pensaram, ganhamos essa disputa, e tendo ganhado essa disputa, por que continuar oferecer, assim, continuar, vamos dizer, fornecendo financiamentos e outras coisas? Vamos promover mudanças internas nesses países que vão permitir que a gente possa explorar ainda mais esses países, tá? Que foi o sentido do ultraliberalismo que foi imposto pelas instituições multilaterais, Banco Mundial, FMI, tanto na África quanto na América Latina. Nesse sentido, a gente tem um paralelo entre os dois, tá? E nesse sentido, é verdade que agora que está se reconfigurando um mundo bipolar, já que esse o polo ocidental, em volta dos Estados Unidos, com os países da Europa Ocidental, como o Japão também,
já que não ofereceu muita coisa, pelo contrário, ofereceu mais sujeição, mais dependência para esses países. Bom, esses países estão olhando, no caso da África, estão olhando do outro lado, né? Um outro polo, né? Como foi colocado por Luiz Carlos, né? Estão olhando para a China em particular, né? Pelo seu poder financeiro e econômico e industrial, e, obviamente, também pela Rússia, pela parte mais de segurança, né? Bom, se a gente for pensar na questão da América Latina mais especificamente, de fato, o papel do Brasil seria absolutamente fundamental, tá? A gente tem um peso demográfico do Brasil, um peso econômico do Brasil na região que coloca o Brasil necessariamente como uma locomotiva que não tem cumprido muito esse seu papel nesses últimos anos, né, por conta de governos que claramente não estavam interessados em integração regional, que não estavam interessados numa visão assim de afirmação geopolítica, geoeconômica, que estavam mais numa lógica de volta à velha dependência em relação ao Ocidente, em particular aos Estados Unidos. Então, a volta do Lula significa a volta de uma visão mais multilateral, de uma visão onde o Sul global deve desempenhar um papel protagonista. Bom, a questão, assim, nesse sentido, da relação do Brasil com a China, da relação do Brasil com a Rússia, do avanço ou não da agenda dos BRICS, é uma questão complicada, né? Como sempre, é óbvio que você puxando desse lado, você vai criar mais tensões, tá? Eu acho que todo o papel do Lula tem tentado, pelo menos, como a gente já colocou, caminhar na direção de uma espécie de não alinhamento, seja de beneficiar, manter relações econômicas, comerciais, produtivas, fortes com os países ocidentais, mas, porém, aprofundando essas mesmas relações com os países líderes, né, do sul global, particularmente com a China, né? Até porque bom, a importância da China do ponto de vista comercial, do ponto de vista produtivo para o Brasil é inegável, né? Bom, tem avançado sistematicamente, então, bom, uma realidade já existindo, né? Então, eu acho que não é necessariamente algo incompatível, tá? Pelo contrário, tá? Nesse sentido, o Brasil está numa posição assim que é privilegiada se tiver a coragem, como apontou o Luiz Carlos, para manter essa estratégia. E parece ser o caso, né? O caso do Lula, tá? Então, eu acho que dá para tirar muito proveito dessa posição, tá? Até por conta, justamente, do medo, né, dos Estados Unidos de perder sua influência sobre a região. Então, uma questão de dosagem, né? Bom, sobre a Argentina e o Equador, eu acho que a gente, bom, já falou um pouco, né, sobre a instabilidade que a gente observa. Bom, o caso do Equador, infelizmente, né, é o caso de um país cujas características têm se aproximado nos últimos 10 anos, né, do que a gente observa em muitos países da América Central. Ou seja, uma instabilidade econômica que gera muita instabilidade do ponto de vista político, do ponto de vista social. A gente tem uma penetração do narcotráfico, bom, que é ilustrado, infelizmente, pelas próprias circunstâncias, né, do, assim, do assassinato, né, cometido lá do candidato, né? Então, eu acho que assim
a situação do Equador, ela reflete, na verdade, essa, essa dificuldade também dos estados dessa parte, dessa região, dessa grande região, que pega a parte norte andina e a parte da América Central, de lidar com a questão do narcotráfico e do peso que ele tem adquirido na sociedade, através, inclusive, de muitas atividades legalizadas. Então, não sei o quanto isso pode ser, como poderia colocar, isso pode ser identificado como um sintoma assim, que poderia ser estendido, né, para a América do Sul inteira. Tá? Acho que mais uma situação na América do Sul que você vai encontrar no Equador, claramente, e na Colômbia, né, em particular, com, aliás, bom, outros recentes problemas que apareceram na Colômbia. Já o caso da Argentina é um caso muito mais próximo do que a gente viveu no caso brasileiro no período Bolsonaro. Tá? A gente tem, de facto, uma proposta ultraliberal, populista, mesmo se esse termo não quer dizer muita coisa, né? De extrema-direita, que é representado pelo Milei. Tá? E frente a uma situação que é muito mais dramática do que jamais foi, do ponto de vista econômico e até social, no Brasil, num período mais recente, né? E ao que é identificado por uma parte significativa, pelo menos um terço da população, como um fracasso, não é, das políticas clássicas, que seja da direita ou da esquerda, centro-esquerda. Bom, aparece uma espécie de alternativa que ainda não foi testada, tá? Mas eu acho que é muito difícil fazer previsões no caso argentino. Primeiro, porque o Milei não era apontado pelas pesquisas de opinião como podendo estar nessa posição de liderança, nas prévias, né? Vai ter uma questão que vai se colocar. O cenário argentino é muito difícil de decriptar, né? Mas pode muito bem acabar com uma vitória do candidato de centro-esquerda do Massa. Tá? Porque interessante, no caso, é que a proposta de direita da Bullrich, que é a candidata que venceu a primária do partido da coalizão de direita, vamos dizer, clássica, né? O Bullrich representa a ala da direita, ou seja, tanto do ponto de vista econômico, em termos de neoliberalismo, quanto também do ponto de vista societal, na visão de segurança, na visão... Então, você vai acabar tendo um cenário onde vai ter uma disputa muito forte, na verdade, dentro da direita argentina. Isso. Entre o Milei e a Bullrich disputam votos, né? Sim, totalmente. Porque, na verdade... Enquanto Sim. o outro candidato que disputava a indicação, né, com a Bullrich, o Horácio Larreta, ali dentro da direita, ele seria mais de centro. Então, ele, na realidade, disputaria votos com o Sérgio Massa, que também dentro do peronismo, seria o candidato mais ao centro, mais à centro-direita, dentro desse jogo. Exatamente. Então, o Massa do oficialismo, né, como eles falam. Numa, só um ponto que me chamou a atenção, até para você comentar. Quando você olha o programa de todos os candidatos, mesmo Massa, que é peronismo, cristianismo, é um programa econômico razoavelmente conservador. Quer dizer, você não tem ninguém com desenho mais à esquerda. A disputa foi muito puxada para a direita, só que agora se radicalizou a direita. Eu acho que eu chamaria atenção, Luiz Carlos, dentro do que você falou, é que não tem uma proposta, não tem um candidato verdadeiramente de esquerda,
né? Sim. E, por outro lado, a extrema-direita, né, as propostas econômicas do Milei são Paulo Guedes elevado à terceira, quarta potência. Tá? São Eu uma acho que coisa são. muito mais extrema, muito mais radical do ponto de vista econômico, digamos, de neoliberalismo, de liberalização, do que foi aqui o nosso experimento com o ministro da Fazenda do Bolsonaro, né? É porque ele se coloca esse anarco-capitalismo, que é uma coisa muito fora da caixinha. Eu acho que ele, mesmo se tomar o poder, não vai conseguir fazer isso. Mas, mesmo que não consiga Né? fazer, o Mas estrago é monumental. se ele Porque conseguir você, fazer 1% do que ele quer, o Não, já estrago tem é a monumental. a questão da dolarização integral, por exemplo, é uma questão muito complicada, né? Não, é impossível, Primeiro, não tem como. Não tem como. Pelo e tamanho da não podemos economia. esquecer o trauma que representou a paridade, que era uma quase dolarização, no início da década de 2000. Tá? É um trauma que É, ainda é presente. Então, eu não o sei. Equador é dolarizado desde 2000, né? O Equador, a moeda corrente do Equador é o o Equador, que dólar. também a gente está conversando hoje, né, é um caso de É o dólar. economia, agora, uma economia Passou, pequena, né? pois é, passou por todo mundo, passou lá ao longo desse problema, de vários governos, mesmo a esquerda, e manteve isso. Mas isso é completamente diferente de pegar uma economia do tamanho da economia argentina. A última experiência que foi feito disso, que não tinha nem esse grau de rigidez, porque na prática foi uma dolarização, quando você colocou o 1 por 1, você mantinha a moeda corrente doméstica operando, mas a troca era 1 por 1. A experiência foi desastrosa. O que ele sinaliza é ainda de maneira mais radical, né? Eu fecho o Banco Central, deixo de emitir moeda e vou importar a moeda dos Estados Unidos. Isso é delirante, não E há tem outras como. coisas de demissão em massa de funcionalismo, né? As reservas que ele teria que ter para poder fazer alguma coisa dessa, se tivesse essas reservas, não teria a crise que a Argentina tem hoje. Quer dizer, não tem saída Argentina a não ser acumular reserva. A Argentina tem que aumentar a exportação e, de alguma maneira, por isso a integração com o Brasil é muito mais importante que a Argentina que vice-versa, né? Porque ela pode negociar em peso com o Brasil. No caso da Argentina, às vezes, se a gente for olhar o padrão, na verdade, de balanço comercial da Argentina, particularmente a questão das exportações, a posição da Argentina, por exemplo, vai ser muito mais favorável do que a posição da Bolívia. Como que você explica? Como você vai explicar que a Bolívia, por exemplo, não tem crise de balanço de pagamento, sendo que a posição, obviamente, do ponto de vista de inserção comercial internacional argentina foi muito mais favorável, continua muito mais favorável do que a Bolívia. Então, não é. A questão principal, na verdade, não está na balança comercial, no caso da Argentina. A questão está na questão da fuga de capital. Essa é uma questão absolutamente. A fuga de capital é uma característica da economia argentina desde sempre e foi aumentando. Tá? Simplesmente você tem mecanismos que a dolarização não mudaria, né? De saída de capital da economia argentina, que cria esse problema sistemático de balanço de pagamento. Tá? E aí é muito difícil, de fato, você conseguir resolver isso. Tá? Bom, provavelmente passaria por uma mudança na política monetária, com certeza, aumentou a taxa de juros, bom, enfim, a discussão é bastante técnica, não é o caso Do de ponto de vista da iniciá-la inflação, nesse programa, né? Não é o nosso objetivo, mas isso é uma problemática. Tá? E uma Agora, problemática interessante que não aparece no caso do Milei. Tá? Numa, só o ponto Sim. é que uma crise como essa na Guerra Fria haveria uma preocupação americana de contribuir para estabilizar. Isso não ocorre hoje. Isso não ocorre hoje. Sim, não. Aí eu Isso estaria não muito ocorre hoje. menos afirmativa do que você. Por quê? Porque se a gente for olhar em última instância, o FMI tem sido extremamente benevolente com a Argentina nos últimos anos. Se a gente for, porque, objetivamente, se você for olhar,
Bom, ele Você tem tem um ponto, ela não tem fornecido, pago, tem... né? E ele tem continuado a negociar. Isso, exatamente. Claro. E a E Argentina está nesses... virtualmente quebrada desde 2018. Isso, exatamente. E sempre, no final das contas, sempre renova. E eu acho que nisso, com certeza, tem uma questão geopolítica. Porque aí, realmente, os Estados Unidos, bom, e aí eu lembro de uma discussão com o Eduardo, que estava me falando justamente de de precedentes históricos, né? Em particular um, né, que foi comprovado por pesquisa primária, que mostra que quando os Estados Unidos têm interesse em resgatar um país para manter mais ou menos uma situação, ou, bom, no caso de uma mudança de regime, mas nem o caso da Argentina. Isso está funcionando, funcionou com o Macri, agora funcionou com o Fernandes, ou seja, a ideia dos Estados Unidos não podemos perder a Argentina. Porque o risco de botar a Argentina de volta numa situação como a do início dos anos 2000, aí é grande, porque agora você tem um país que poderia, sim, se substituir e que inclusive está montando, e aí a gente volta à questão da disputa geopolítica, geoeconômica global, tem um país que está não somente com capacidade financeira de resgatar, mas também que está com capacidade, que está montando um sistema alternativo ao sistema ONU, com equivalente ao Banco Mundial, com equivalente ao FMI, É. Banco dos Ô, BRICS Numa, e Isso, parte e que com um se puder, detalhe, e Luiz a Carlos China. Enuma, a China já ajudou a Argentina, ainda que pontualmente. Isso, Mas exatamente. nesses últimos anos e ela o tem Brasil ajudado a apoia, Argentina pontualmente. e o Senhores, um de cada Brasil vez, apoia, senão. e o Brasil apoia a entrada da Argentina nos BRICS. É óbvio, o Brasil quer a entrada da Argentina nos BRICS, que aí facilita um processo de resgate da negociação dentro disso aí. Mas eu não sei se interessa para o Brasil a entrada ou da Venezuela ou a entrada do outro, Honduras, que parece candidatou, etc. A Argentina interessa pela natureza dos problemas que passariam a abrir e facilitar em termos de negociação. Mais uma vez, eu só queria trazer de novo para a nossa questão, em termos de instabilidade. Nós estamos indo para uma situação Mas, curiosa, dizendo o seguinte: a instabilidade tem a ver com a crise de hegemonia americano-europeia. E, por outro lado, essa instabilidade não pode crescer muito, porque agora tem um desafiante. Ou seja, se o Ocidente também deixa fazer isso, a China sempre pode se oferecer como uma solução. Que, aliás, é um cenário, embora diferente, que a China é economicamente muito mais poderosa do que foi a União Soviética, mas tem alguma similaridade com a Guerra Fria. olha só, eu queria botar Só um antes de gancho. falar, Bicalho, Não, deixa eu colocar aqui. Já ouvi vocês, deixa eu colocar o meu lance aqui. é que é só um complemento, Não, realmente, um é sobre complemento, essa. uma frase. Não, talvez o que eu vou colocar você até ajude. É que eu ia colocar o seguinte, mas tem a ver com exatamente com essa questão que vocês estão colocando. Se tem um país que pode puxar a Argentina, seria a China. Ponto. Tá certo? Acho que a gente não tem controvérsia com relação, não. A China tem cacife para bancar um jogo como esse. Outra coisa, os Estados Unidos bancam um jogo, mas ele banca o jogo até um determinado pedaço, tá certo? O FMI, esse tipo de segurança, aí sempre aquela questão dos empréstimos, condicionalidades, que você pode ser mais duro, menos generoso ou não, mas é um tipo de ajuda, tá certo? É um tipo de suporte que você dá ali. A questão é o seguinte, tem um outro pedaço aqui. A Argentina, ela tem uma coesão interna, ela tem uma capacidade de se organizar internamente e de resolver determinados conflitos internos para colocar assim, tá bom, eu vou com a China. Imagina que eu sou a China. Eu posso ajudar o Prado. Agora, o Prado tem condições, tá entendendo, de bancar essa parceria de nós dois aqui, China e Argentina, sem resistir às enormes pressões internas, etc., o que ia rolar a partir desse negócio. Ou seja, e aí que eu vou chegar na questão, Basta, do Milei. Concretamente, o FMI dando cobertura, bate de lá, bate de cá, 30% na insanidade do Milei, também eu acho que eu não sei se foi você que falou hoje, a gente conversando.
é desespero, quer dizer, tem uma parcela da sociedade Sim. argentina que está desesperada. Tem uma parcela da classe média que foi para o vinagre. Ou seja, tem um drama de uma parte da população que o Macri não entregou, mas o Fernandes também não entregou porra nenhuma também, cara. Então o cara olha para o Macri, olha, né, para o Fernandes. Caralho, como é que vai ser esse negócio aqui? Você foi E para um lado, foi para o outro, fracassou nos dois casos. quer dizer, é uma coisa meio óbvia, mas é claro que a insanidade ela tem uma dose do desespero, porque eu estou aqui desesperado. E isso, Prado, eu tenho bastante certeza que quando você chega e fala assim, eu tiro o Lula da jogada, eu não vou votar na centro-direita. Eu vou nesse cara aqui que é doido, mas pode ser uma coisa alternativa a esse negócio que está aí. Dentro disso, Há uma dose de que o centro não entrega porra nenhuma, a esquerda não entrega. No caso nosso, estava interditado porque o Lula estava na cadeia. Então, eu vou com o Bolsonaro, eu vou com o Milei, que é um desespero da América Latina, das condições sociais que vão se agravando, se agravando, se agravando. O centro não entrega porra nenhuma, só tem aquela pauta liberal de arroxo, de questão fiscal do caralho. O cara fala assim, se a esquerda também não vai, hoje o Basta estava, não é Basta, você estava colocando, pô, mas a Argentina não tem saída, a Argentina fica com um cardápio muito difícil, muito estreito. Tá certo, se você não tem um sugar daddy, se você não tem um paizão, tipo a China que fala, vem garoto, que eu banco, e tem a condição de bancar, mas vai bancar nessa distância, lá no quintal americano, e vai ficar tudo por isso. Vocês acreditam realmente se a China desembarcar bancando a Argentina? O que vai acontecer dentro da Argentina? O tipo de golpe, o que pode acontecer, tá certo? E o outro parceirão, como diz o Prado, que poderia dar uma força para a Argentina é o Brasil, porra, não é isso? Mas nesse exato momento a gente tem condição de ir lá, né, segurar a Argentina? Então, eu acho que essas questões são também, quer dizer, a insanidade também ela é fruto do desespero, né? Desse desespero que, no limite, a gente chega na condição que é o seguinte, num capitalismo turbinado como esse, uma hegemonia financeira dessa, né, caracterizada como uma financiarização barra como a gente leva. Sem emprego, sem renda, sem investimento, rodando no cassino, o que é insano? O cassino é insano? Ou é o Milei que é insano? Entendeu? É essa a minha pergunta. Cara, só uma coisa, uma observação que você falou. Realmente foi hoje no almoço, né, que eu falei esse aspecto do desespero, né? É um traço de desespero. E aí, dentro disso, houve um crescimento enorme nos últimos anos de pessoas abaixo do nível da pobreza na Argentina. Tá? Quer dizer, isso reforça o desespero, né? Pessoas que não estão encontrando alternativas. E do ponto de vista de política econômica, né, a Argentina está ali numa sinuca de bico que é muito difícil sair. De um plano econômico para conseguir superar, fazer, enfim, resolver o problema inflacionário, resolver o problema que é o problema-chave que o Numa comentou do estrangulamento externo, né, da fuga de capitais. Não é nem um pouco trivial, né? É extremamente complexo, extremamente difícil. Não, e dá uma Tá? rodada aqui só de provocação para vocês, dá uma rodada no final para a gente ir encerrando essa discussão, que é infindável, né? Isso, falar de insanidade não acaba o tema. Mas olha só, nós já fizemos, se eu não me engano, dois A programas. gente ainda podia falar do Flamengo, né? Ainda podia falar do Flamengo, né? Onde o cara quebrou a cara do outro, quer dizer, mais insanidade do que isso. Um só não, né? Dois, isso, em dois. 3 semanas. O Pedro também tinha levado lá do argentino, lá do preparador. Mas olha só o que eu ia colocar. A gente já fez 2 programas sobre a Colômbia. A Colômbia tem aqueles problemas estruturais. O pau comeu na Colômbia, no Chile e no Equador, como o Numa lembrou também, né? Porque o pau comeu no Equador, né? A porrada comeu. E isso não levou necessariamente para um candidato de esquerda, como foi no caso do Chile e foi no caso da Colômbia. Ganhou o liberal, não foi? No Equador naquela época. Aí o que você tem? Você tem o Petro, ganha a esquerda, o Gustavo. Aí você tem um programa de reforma, justiça seja feita. O Gustavo propôs um programa de reforma. E de uma reforma bastante forte, desse sistema de coisas que a gente discutiu aqui, lembra? Questões de saúde, questão de imposto, né? De imposto, de tributação, pau.
Aí você está no meio de um embate político, em torno das reformas, e aí você tem uma crise política que é causada pelo Nicolás, que é o filho do Gustavo, acusado de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Mas não é assim, acusado injustamente, não, acusado justamente, até que o próprio presidente reconhece a partir de uma denúncia da ex-mulher dele de que ele está se separando. Porra, você está me entendendo? Caceta, você está numa luta política, num embate político. Que esquerda é essa, caceta? É claro que a direita vai usar isso, etc, etc, etc. Mas Eu diria, essa Michele, que questão da... mesmo na Não, centro-direita, tá, na realidade existem problemas concretos, complexos, e uma ausência de lideranças, né? Lideranças com a envergadura suficiente para enfrentar esses desafios, né? tanto é que a frase do Gustavo Petro, não, esse garoto é assim porque eu não criei ele. Aí você, caralho, por onde andamos? Então, essa fragilidade das instituições também é uma fragilidade que atinge a própria esquerda também, porque atinge o peronismo, atinge o movimento na Colômbia, atinge o Equador, gente. A gente nunca, né? A gente tem que fazer um programa só sobre o Equador para saber que encrenca que é a questão política equatoriana. Não é simples. A gente fez um programa sobre o Peru, lembra? Sobre o Pedro. Vocês lembram? A gente fez quando ele ganhou. E o que acabou? Ou seja, a gente tem realmente um problema, eu concordo, bastante complicado. Você tem a insanidade, você tem o desequilíbrio, você tem a incerteza, mas até que ponto, só para fechar isso, eu vou colocar uma questão bastante simples para você fechar com vocês e fechar o nosso programa, né? Qual é a contribuição hoje que a esquerda dá, que o setor progressista, né, que alternativo dá, no sentido da redução dessa insanidade, tá certo? Dessa redução dessa incerteza, ou de definir claramente os seus padrões, porque a experiência que a gente está tendo no Chile, ela não é boa com o Boric, a gente não vai dizer. Essa pisada, essa confusão do Gustavo, também lá na Colômbia, não ajuda nada. Gente, o Peru foi um desastre de cabo a rabo. O Fernandes não foi nenhum Abrastemp. No final, nem a Cristina, não é isso? Era com o Fernandes. O negócio complicado. Bom, o Biden também tem um filho complicado. O Ruta Biden. Mas se você pegar também, vamos falar então os Estados Unidos, Não, você Prado, só teve para terminar, você me desculpe, mas o Lula é luxo e riqueza, tá certo? Conjuntura, o velhinho é luxo e riqueza nesse quadro que a gente está tendo na América Latina, tá certo? E não acredito que, em termos mundial, também a gente tem algum lugar numa disputa que está bombando, tá certo? Onde a esquerda está indo pro avançando, está propondo, é difícil, cara. É muita É liderança difícil. colocando fogo no parquinho, né? Desse ponto de vista, eu acho que, bom, Estados Unidos, acho que a Hum. gente pode deixar talvez para outro. Não, isso aí já tem tanta confusão pela frente dos Estados Unidos, já vão ter tantos Acho que programas que não temos precisa gastar hoje com os Estados muitos Unidos. programas para frente, mas eu acho que assim um elemento importante também quando a gente não é um autossatisfece, tá? Mas um elemento importante talvez que tenha sido mostrado pelo período Temer e Bolsonaro, que apesar dos enormes problemas que isso fez surgir, não houve um desmoronamento, uma explosão do Estado, das instituições. Teve problemas importantes em muitos setores, mas você tem, no final das contas, uma capacidade de regeneração do Brasil que é notável em relação a seus vizinhos. Tá? Então, você tem, com todos os problemas que a gente já apontou, que foram muito tratados também no programa do Bicalho e do Eduardo Costa Pinto, no Diário da Crise, por exemplo, você tem, o Brasil representa, além da sua força, do seu peso econômico, do seu peso produtivo, do seu peso demográfico na região também,
uma relativa capacidade de regeneração que, por exemplo, não está tendo na Argentina. O Brasil, tudo bem, foi muito conturbado a situação, mas o Lula, apesar dos enormes problemas que surgiram, apesar do que aconteceu no início do ano, com os atentados contra o Congresso, apesar de todo esse contexto, tá? Você tem a capacidade de relançar um processo mais progressista, talvez não no ritmo que gostaríamos. A gente pode falar muita, mas enfim, você tem essa capacidade. A A gente está no Argentina, jogo, né, Nuno? A gente está no jogo. A gente exatamente. está no jogo. Bom, a Argentina não tem essa. Qual é a solução? Tá, vamos imaginar um cenário, assim, um cenário menos ruim, né, de uma disputa entre a Bullrich e o Milei para quem vai ser o mais extremista, quem vai propor as coisas mais esdrúxulas do ponto de vista de segurança, etc. Bom, ok. Que favoreceria, em última instância, a priori, o Massa. Que aí começa a assustar também. Bom, não esqueçamos, por exemplo, eu estava olhando o The Economist, tem um artigo, o dia 7 agora, né? Ele estava botando como Milley Effect, a explosão da taxa de câmbio paralelo. Foi para quase 900 pesos para $1. Ou seja, mesmo o The Economist está botando a culpa meio no Milei que obviamente de um fenômeno estrutural, mas bom, vamos imaginar então que o Massa vença. Qual a margem de manobra que vai ter? Porque o problema é o Massa é o atual super-ministro da economia, não esqueçamos. Ele Gente, o conseguiu Massa empolga quem? exatamente, e conseguiu O Massa escantear empolga quem? o Fernandes, representando uma tendência ainda mais centro, para não dizer mais à direita, dentro do peronismo do que representava João Fernandes, conseguiu aproveitar o enfraquecimento do kirchnerismo e conseguiu todo um super ministério da Fazenda, com todos. O que está acontecendo? O registro econômico está muito convincente. O plano dele, que em última instância é um plano neoliberal, essa ideia, não, vou promover uma espécie de choque em detrimento dos trabalhadores, porque essa é a ideia, vamos tentar bloquear todos os mecanismos de revalorização salarial que podem existir, que sejam mecanismos oficiais ou oficiosos, né? Para tentar, na verdade, promover uma recessão econômica que levaria, portanto, a uma queda dos salários reais, que levaria a uma queda das importações, que melhoraria supostamente a balança comercial e, portanto, o balanço de pagamento e, portanto, melhoraria a posição externa e levaria a saída da Argentina dessa situação de crise externa. E isso que aconteceu? Não. Está funcionando? Não. Tá? Então, esse é um problema muito sério. Tá? Não tem uma proposta. O crescimento da pobreza está funcionando. Está funcionando a Pois melhoria como do valor do colocou pagamento. Eduardo, né? A tendência é essa. É. Então, não empolga muito. Tá? Então, é uma situação muito complicada que é aquela da Argentina. E daí, nesse ponto de vista, retrospectivamente, apesar de todas as dificuldades pelas quais passou o Brasil, são uma situação fundamentalmente diferente. Tá? E aí, nessa questão monetária, que é simbólica, né? Não é a única, de fato, uma diferença fundamental é que a Argentina é um país que, mesmo se não é oficialmente dolarizado, tem uma dolarização a partir de ativos, você compra imóveis na Argentina em dólar, o dinheiro, muitos argentinos, para não dizer a quase totalidade, tem conta no exterior, que seja no Uruguai pelos mais pobres ou mais classe média, baixa, ou
em países ocidentais pelos mais ricos, tem esse problema fundamental de fuga de capital. Essas questões são questões que o Brasil resolveu, mal bem, bom, as questões que foram resolvidas. Do ponto de vista econômico, o Brasil não tem esse problema externo que tem a Argentina. Então, temos uma situação muito diferente. Então, você tem, apesar de tudo, isso reforça, eu acho que o que foi dito por todos hoje à noite, que o Brasil tem um papel ainda mais fundamental, essa questão nessa economia regional. Se a gente quiser pensar no movimento, e, bom, essa agenda latino-americana, essa agenda de integração, e uma agenda forte no lulismo. O quanto ela vai poder avançar, mas tem que ver, mas a geometria é variável. Acho que a própria situação geopolítica global, você pode usar esse não alinhamento para justamente puxar essa agenda regional sem que necessariamente você tenha uma intervenção direta ou indireta dos Estados Unidos para cortar suas asas. Mas também é difícil de dizer, né? Meus amigos, tinha muito tempo que a gente não fazia o programa, né? Acho que tinha quase mais de um mês, né, que a gente não se reunia. Então a gente estava com uma vontade grande de conversar, né? Então hoje a gente conversou bastante, né? Inclusive o tema foi escolhido para gerar muita conversa e para a gente poder debater esses temas que são temas bastante interessantes e que, na verdade, né, Prado, representa as nossas inquietações, né? A gente está olhando isso também com surpresa. A gente não tem aqui um modelo que explica tudo, pelo contrário, tem as nossas surpresas, tem um pouco da gente ficar embasbacado, né, ali diante dessas coisas todas, e tentar, na verdade, através, gente, conversando, né, porque no fundo é isso, estamos aqui os quatro, conversando, né, trocando ideias, trocando opiniões, que é a melhor maneira que a gente tem para poder compreender as coisas, né? A universidade é isso, né, Prado? É o contraditório, é a discussão, é a paciência do conceito, é tentar entender alguma coisa que muitas vezes a gente não vai entender nunca, né, Prado? Estamos condenados à nossa ignorância, mas a gente tenta, a gente procura conversar. Então, eu vou encerrando hoje aqui, perguntaria esse trabalho, perguntaria se alguém quer acrescentar alguma coisa a mais, né? Ou então se cale para sempre, não é isso que ela Não, fala eu agora. quero bem Pradinho, vai rapidinho. lá. Não, É um rapidinho do Prado, é um rapidinho verdadeiro, não é um rapidinho, não, né, é Baixa? Como verdadeiro do rapidinho. Luma. Pô. Eu queria apontar um resultado dessa conversa que eu achei interessante. Quando nós começamos, eu me lembro que eu e o Bicário conversamos hoje de tarde um pouquinho, e disse, não, o mundo está muito caótico, a gente percebe isso, etc. Mas, curiosamente, a natureza dessa conversa hoje deu um pouquinho mais de esperança de quando a gente começou. O Numa, no momento que ele apresentou algumas coisas, depois a colocação do Baixa, nós fomos começando a formular, e o desenho, para mim, parece claro. Nós estamos vivendo um momento de transição. Você tem uma crise da capacidade de atuação, uma crise econômica, uma crise política, uma crise cultural do chamado Ocidente, Europa e Estados Unidos. Isso gera uma série de ondas de choque. Essa onda de choque bate principalmente nos setores mais fragilizados. Quando você pega o caso da África, daquele pedaço que a gente viu, não. Então o pessoal brincou de intervir no norte da África, provavelmente eles não queriam gerar um problema na África subsaariana, mas, na verdade, eles geraram um problema grande por esse lado. Por outro lado, você não consegue, você estava na parte ocidental, você tinha forças nos Estados Unidos e na Europa, incomodado com o governo mais à esquerda, contribuíram para desestabilizar esses governos. O Brasil, você teve uma estabilização que vinha de fora para dentro, para não falar na Venezuela, no Equador, em todos os outros países. Qual é o resultado? Aumenta a instabilidade, mas isso não traz mais oportunidade de negócio, traz mais instabilidade. Então, o que nós vimos? Quem está se beneficiando, quem está crescendo com esse jogo, que é a China, que é alguma ordem, porque a ordem a beneficia também nessa situação. Então,
alguns atores contribuem para a maior estabilidade. Foi o que nós vimos. O Brasil está contribuindo nesse momento. Com o Bolsonaro, ele contribuía para a instabilidade, né? Se dependesse dele, ele queria confusão com a Argentina, que é uma maluquice. Então, era um fator de estabilidade. Agora, você tem um fator de estabilidade. Mas Brasil, Argentina, cada um desses países, apesar do que o Numa falou, nós temos sociedades internas frágeis, né? Se o Brasil avança um pouco mais, um movimento contrário a isso, inclusive com o apoio de segmentos da grande imprensa, dificulta um caminho de equilíbrio. Então, o cenário não é tão ruim como nós começamos no início, mas ele continua sendo muito desafiador. Então, daqui por diante, nós vamos ver o que vai acontecer se essa instabilidade agora começa a tomar forma e ficar um pouco mais previsível do que está hoje. É assim que eu E sintetizaria essa eu conversa. terminaria só com duas observações em cima do que o Nuno e o Prado falaram. Não vamos esquecer que há 7 meses atrás esse país sofreu uma tentativa de golpe, né? É verdade. Verdade. E a outra coisa é que resiliência, ok, é verdade, mas você acaba sempre voltando um pouco mais fragilizado. Agora não tem mais Eletrobras, né? Está ainda em disputa, tá? Mas nesse período ali de Temer e Bolsonaro, a Eletrobras foi privatizada, É um tá? custo altíssimo para a sociedade brasileira. Altíssimo. Exatamente. E resistimos, mas o que seria se houvesse um segundo governo Bolsonaro? Tá? Dentro do que era proposto, do que estava sinalizado, né, que seria esse segundo governo Bolsonaro. Né? Em que condições, eventualmente, se a esquerda voltasse ao poder daqui a 4 anos, que condições que ela encontraria? Né? Então, resiliência, ok, mas há que se também tomar um certo cuidado, né, com isso, né? Há limite. Mas com isso Eu acho que eu encerraria. Eu acho que esse tema é que, na verdade, a gente está falando em termos relativos, né? Quando a gente olha em relação à Argentina, etc., que a nossa situação, mas é uma situação, como o Numa falou, é relativo, né? Então, estou melhor do que você, mas estou na merda, que nem você, só que numa situação um pouco melhor. Numa, eu acho que o avanço que você teve sobre a destruição do Estado, embora você não teve aquele avanço argentino, mas você teve um avanço significativo na destruição do Estado brasileiro desde 2016, desde o golpe, né? O governo do Temer e o governo do Bolsonaro foram tremendamente desestruturantes, né? Quer dizer, quem está no governo hoje, quem está tentando remontar as coisas, não importa, se seja na Petrobras, se seja no setor elétrico, que seja na área de saúde, nossa colega, né, a Estherzinha, né, lá no Ministério de Gestão, o avanço ele foi muito maior do que a gente imaginou. E outra coisa, muito mais estruturado e organizado do que a gente imaginou. Teve método, tá certo? E não foi brincadeira, não foi bolinho. E a gente está numa luta tentando. Olha só, eu não acredito que a gente esteja avançando. Eu acho que a gente ainda está na fase de tentar reduzir o dano, tá certo? E evitar que determinadas coisas avancem. Então, essa situação é uma situação muito difícil para a gente. Mas isso, não, vamos lá, Bastazinho, vamos tocar essa nossa bola para encerrar aqui. Isso aí vai dar gerando pano para manga, né? Isso, eu acho que tá bom, né? Por hoje, e that's olha all, só, folks, né? e hoje, a gente quase trouxe o Dudu, não é isso? O Dudu Isso, tinha que virar a noite hoje fazendo um trabalho, então ele chorou quando ele viu o tema, falou: ah, meu Deus, esse eu queria participar, não é isso? Rapaz, não é isso? Marcos do Baiano Uma coisa, Bica, imagina se a gente aqui falou tudo isso sem o Dudu, ia ser uma Não, a rave, né? gente ia fazer 4 Já horas são de agora programa, né? 1h18 da manhã, ia ser uma gravação rave, né? A gente ia virar à noite Não, ia ser que nem o gravando. pessoal do. Tem um podcast interessante que chama Xadrez Global, né? Que o pessoal faz programas de 3, 4 horas. Hoje ia ser estilo Xadrez Global, sabe? Realmente, se Xadrez tivesse o global ou Dudu, verbal? acho que é Xadrez Global, né? Não me lembro. Acho que tem o Matias, né? Agora me fugiu, me fugiu. Mas eu sei que o pessoal faz uns programas assim, que é uma revista semanal, né? Cobre tudo, é bastante interessante para quem se interessa por essa parte.
formação internacional, né? Mas se o Dudu tivesse, né, Baixa? Hoje Pradinho ia... E as tretas? Nossa Senhora, ia participar muito. Rapaz, Ia eu acho ser que para bom. ele tá com saudade das tretas. Tá, mas ele disse que vai participar sim. Ele vai participar, já prometeu que vai tocar com É a aquela gente coisa. alguns Ele shows, nos ele deixou, toca. mas vai voltar correndo, Isso, exatamente. pedindo desculpas. É isso aí. Bom, vamos lá. Brigadão. Numa, Bastian, Pradinho, valeu a contribuição de vocês três aqui nessa mesa. Hoje foi uma mesa de muita trocação, né? Foi legal, exatamente. E a gente nem falou sobre a insanidade do Flamengo, não é isso, Bastian? Poupamos Isso, não, o velho não. Prado, não é Aqui isso? é civilizado, né? Trocação lá é com outra conotação. Exatamente. Bom, então queria agradecer muito as pessoas, né, nossos amigos, nossas amigas que nos acompanharam até aqui nesse nosso debate. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. É isso aí, pessoal, se cuidem e vida que segue.